sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo no Espírito Santo nos últimos dias? Cara, na minha opinião particular, pessoal, eu acredito que isso implicaria na salvação da pessoa. Por quê? Porque é como você mesmo falou na fala anterior aí. É ele que vai vir convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que vai lembrar ao homem a obra vicária de Cristo. Uma vez que ele não existe, quem vai te convencer do pecado? Quem vai te convencer da justiça? Quem vai te convencer do juízo? Uma vez que ele não existe, como você vai ler a Bíblia? Quem vai te trazer o entendimento do feito de Cristo? E isso é um pensamento perigoso, porque uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para me convencer do pecado, do juízo, do juízo, uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para me renovar o meu entendimento, uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para trazer a graça de Deus, para falar, me lembrar da obra de Cristo, então a salvação eu posso alcançar pelos meus próprios meios e méritos, coisa que eu jamais vou conseguir. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe outro meio de salvação fora da graça. E como eu chego nisso? Pelo Espírito Santo. Se não existe, então não existe meios da qual eu posso ser salvo. Então, assim, o meu entendimento sobre isso é esse. É, você vê que ali está escrito a ação do Espírito Santo, né? Cara, muitas pessoas passaram por aqui falando ou perguntando, ou outros até afirmando isso. E, infelizmente, é uma visão da igreja, que a ação do Espírito Santo é só os dons espirituais. As pessoas diminuíram a excelência, a magnitude, a eternidade do Espírito Santo, eles reduziram a 9 dons. Que para mim, eu costumo brincar, tá? Para mim, os dons são centavos da riqueza de Salomão, comparados a tudo que o Espírito Santo tem para nos dar. E não estou desmerecendo os dons, não. Eu estou dizendo é diferente. Eu estou dizendo que o Espírito Santo tem muito mais, cara, do que só os dons, porque o dom é para trabalho. O Espírito Santo pode nos mostrar para mim e para você, Edu, como vai ser o céu. Ele pode nos mostrar o que, que eu e você vai fazer no milênio. Ele pode mostrar para mim e para você se a gente está indo para o caminho certo sendo calvinista ou para o caminho certo sendo arminiano. Ou o caminho certo sendo wesleyano. Ou crendo no pré-tribulacionismo, no mid, no pós. Ele pode nos mostrar qual que é a verdade. Mas é aquilo que eu voltei a falar para você. Existe interesse nisso? A gente está tão preso nas nossas convicções que acho que a gente tem medo de ouvir Deus falar assim, você está errado. Edu, pega tudo isso que você estudou aí, cara. Eu sei, você é um autodidata, só que você aprendeu errado. Começa de novo. Seria fácil ouvir isso, Edu? De todo o esforço que você teve? De tudo que você já estudou? Então, às vezes, eu acredito que a gente não tem coragem nem de perguntar a Deus, estou no caminho certo? Se ele falar para você, Edu, tá, tudo que você estudou, tudo que você crê, não é isso. Como que você ia se sentir? Você ia voltar? Então tá, então eu vou começar do início. Eu já falaria, tá bom, eu fiz isso porque então eu fiz sozinho. Agora, a partir desse momento, já que você falou que eu fiz errado, você vai me ensinar? Então agora você me ensina do jeito certo. É, Aí beleza. Agora, a questão do Espírito Santo, cara, eu acredito que a igreja, você falou, né, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem igreja pregando que não pode falar sobre pecado porque isso afasta o membro, afasta a pessoa que veio ouvir a palavra. Mas espera aí, de quem que é o papel de convencer? É do pastor? Então, se essa pessoa não prega contra o pecado, com medo da pessoa ir embora, ela está afirmando que o Espírito Santo não está ali. Nossa, Fabrício, como não está ali a onipresença? Não, não estou dizendo disso aí. Eu estou falando que ele não está agindo naquele lugar porque não tem liberdade para ele ali. exatamente. Se você vê em toda a Escritura, o Espírito exortava a igreja, né? Se você vê ali na Epístola de Apocalipse, né? As 7 igrejas, que sempre fala, ouça, o apóstolo sempre fala, ouça o que o Espírito Diz a diz igreja. às igrejas.
Então, assim, assim, eu nunca ouvi dizer de pessoas que negam o Espírito Santo. Assim, você falou a primeira vez. Eu já vi, sim, isso que você falou, de pessoas para dizer que não deve pregar contra o pecado. Eu também acho isso um absurdo. Tem pessoas que não pregam contra o pecado, entendeu? Por quê? Porque tem medo de causar uma má impressão, entendeu? Tem medo de causar uma impressão. É o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer, o Espírito Santo ele veio para nos alertar, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para falar das obras de Cristo, da obra vicária, falar de arrependimento, de salvação. Se na igreja não fala da volta de Cristo, se a igreja não fala de pecado, se a igreja não fala de justiça, se a igreja não fala de juízo, se a igreja não fala da obra vicária de Cristo, então a igreja não pregou, entendeu? A igreja não pregou. Em todas as exortações que tem lá no livro de Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, é sempre falando, ouça o Espírito das igrejas. Então, é o Espírito que fala. Uma pregação que não tem esses atributos, então não é o Espírito Santo que está falando. É a emoção do pastor que está falando. É o momento que está falando. Entendeu? O Espírito Santo ele tem que ter espaço para falar. E muitos hoje não estão deixando o Espírito Santo falar porque tem medo de má impressão, de causar uma má impressão do povo. Tem pastor que não gosta de falar mais de pecado, para não dar má impressão. Tem pastor que não gosta de falar de heresia. Eu não vou falar de heresia, não, porque aquele mesmo pode pensar assim, tal, aí eu não quero afugentar ele. Sabe? Para mim, é um pastor covarde. Uhum. E Deus não chamou covardes para o ministério. Deus chamou pessoas valentes, pessoas valorosas, que falem. Entendeu? Cara, na igreja primitiva, pessoas deram sangue por não negar a fé. No tempo da reforma, o nego perdeu sangue, perdeu vida, Uhum. pregando contra os dogmas da igreja católica. E hoje o pastor moderno não fala de pecado, não fala das seitas, das heresias, com medo de causar má impressão. Não tem Isso é um poder, né? problema. Perdeu o Isso, poder, perdeu a autoridade. isso é um problema no nosso meio. Eu costumo dizer que o número, costumo dizer não, né? Os números dizem, né? Eu estava vendo que o IBGE fez um cálculo, parece que de 2020 ou 2019, eu não lembro assim os números exatos, mas assim, de um tempo para cá, foram mais de 2 milhões de desigrejados que saíram de suas congregações. Por quê? Porque a igreja, ela criou um sistema religioso, dogmático, cheio de rituais e crendices que não condizem ao evangelho. Só que esses desigrejados, eles saíram de um sistema e criaram outro pior ainda, entendeu? Mas por quê? Por causa de falta de instrução que a igreja dá. Aí sai da igreja, vão virar o quê? Preterista total. Eles vão negar, eles vão falar que o diabo morreu, que o diabo é uma invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que não precisa de batismo, batismo é invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que isso é a invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que ministérios pastorais é invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que Jesus já voltou em 70. Eles vão dizer que Jesus é um nome pagão, que é inventado pela Igreja Católica. Ou seja, eles vão criar um sistema maluco, todo louco. Sim. Por quê? Porque os pastores não deram o devido ensinamento que deram para ensinar. E não Eles deram saíram do tema, ensinamento, e não deram ensinamento porque não quis aprender com o professor, né? Que é o Espírito não Santo. entendi. Ah, pois é. A igreja ela é omissa no ensinamento, entendeu? Ela é omissa, O Edu, entendeu? Aí mas, acontece, o cara sai da igreja, por quê? Porque é uma igreja crua de ensinamento, crua de teologia. Aí uhum. vai para o YouTube, vai se deparar com o irmão, esqueci o nome dele, Então nem precisa, nem precisa. Dá para um, saber. um zebraísta, não é nem hebraísta, é zebraísta, Uhum. né? Porque o nome de Deus é isso, o nome de Deus é aquilo. Cara, por que o nome de Deus vai alterar a sua essência? Não vai, cara. Entendeu? Aí vai se deparar com o zebraísta, vai se deparar com o Geraldo Moraes, vai se deparar com esses, me perdoa a expressão, com esses retardados aí, e vai ser facilmente seduzido. Sim. Facilmente. E, Então é esse que é o problema. e aí eu volto a dizer para você, se a igreja tivesse trabalhando nos 5 ministérios,
Entendo o que eu vou dizer, Edu, entendo o que eu vou dizer aqui, pastores. Pastor, ele tem que ter entendimento de teologia, de Bíblia, para trocar vida na vida com as pessoas, porque pastor foi chamado para cuidar de pessoas. A vocação de pastor é cuidar de pessoas, não é pregar no púlpito. Prega porque deram essa incumbência para ele. A teologia bem instruída para a igreja é papel do mestre e dos doutores. Esses caras tinham que estar em cima do púlpito ensinando a igreja, dando teologia pura para esses caras. O profeta tinha que estar ali para exortar, galera, estamos errados aqui. Essas crendices que a gente colocou aqui não pode estar aqui. O evangelista era para estar lá fora fazendo aquele papel que a gente falou um pouquinho aqui atrás. Mas, infelizmente, jogaram tudo isso nas costas do pastor e o pastor não tem vocação de mestre, não tem vocação de doutor. Ele não vai ensinar. E aí chegamos onde chegamos e eu perguntei na outra vez, deu certo? Não deu, né? Mas